Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Elvis Coutinho, sou físico e hoje eu vou falar sobre desintegração radioativa com vocês, tá bom? É, assim, vamos falar da maneira mais simples possível, tá? E se vocês não entenderem, assistam de novo. E se não entendeu, pode deixar aí nos comentários aí algumas perguntas aí, que pode ser que eu faça um outro vídeo ou possa responder essas dúvidas que vocês tiverem pelos próprios comentários, beleza? Mas então vamos lá, né? O que é uma desintegração radioativa? Relembrando que desintegração radioativa é quando você tem um elemento que está instável e ele busca a sua estabilidade. E aí, para ele buscar a sua estabilidade, ele vai emitir radiações: radiação alfa, radiação beta, radiação gama, enfim, tem várias maneiras dele buscar a estabilidade dele. Se ele emitir partículas, ou seja, partículas alfa ou partículas beta, ele vai transmutar, ou seja, ele vai se transformar em outro elemento, tá? E no caso da radiação gama, ele só vai estar perdendo energia eletromagnética, mas ele não vai perder nenhuma partícula. E aí, por conta da perca de radiação gama somente, ele vai não vai ter nenhum tipo de transmutação, ele vai estar sendo o mesmo elemento, só com um nível de energia menor, tá bom? Então, assim, desintegração radioativa, esse conteúdo ele faz parte de um conteúdo maior, que é um curso de radiologia, e nesse momento agora eu estou falando sobre a parte do formalismo matemático do formalismo matemático da, da atividade radioativa, ou simplesmente atividade, tá? Então vamos lá, né? Atividade. A atividade, ela é definida por essa forma. Em outros vídeos que ainda não gravei, mas vou gravar, eu vou estar falando sobre o que é mesmo a atividade e os postulados os postulados do decaimento radioativo. E nesse momento eu vou falar sobre formalismo, tá? Então vamos lá. Atividade radioativa. Atividade em um determinado tempo. Eu fiz questão de colocar o tempo em vermelho porque às vezes o pessoal se confunde esse tempo daqui e acha que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Isso aqui é uma função da atividade em função do tempo, tá? Que tempo é esse? Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. Vamos por partes. O que é essa atividade final? É a atividade de uma substância depois de um determinado tempo. Por exemplo, se eu recebo agora uma fonte radioativa que tem uma atividade de, sei lá, 100 desintegrações por segundo, e eu queira saber qual vai ser a atividade depois de um determinado tempo, ou seja, depois de um dia, aí eu vou querer saber a atividade radioativa, essa daqui, depois de um dia, ou seja, no lugar desse tempo aqui, o tempo decorrido, eu vou colocar um dia, tá? Isso, claro que tem que levar em consideração se essa meia-vida também está em dias, mas a gente vai chegar a isso lá na frente. O que é esse A0? A atividade inicial. Um exemplo que eu coloquei agora, a atividade inicial é 100 desintegrações por segundo, 100 dps. É a atividade inicial. Chegou o material agora, eu com um contador Geiger, que é um aparelho que afere a radiação, a atividade radioativa, então eu utilizo ele e ele vai estar me dizendo qual é a atividade naquele momento daquela substância. 2, é o número 2, tá? Não tem muito segredo. Tempo é o tempo decorrido. Eu quero receber minha amostra agora, eu quero saber daqui a 5 dias. É esse tempo decorrido. Eu quero saber daqui a 2 horas, 2 minutos, 1 ano, 10 anos. É esse tempo decorrido que se refere esse tempo aqui, tá? E o tempo de meia-vida é um tempo que é um tempo necessário para a atividade da amostra radioativa cair para sua metade. Por exemplo, se esse material que tem 10 desintegrações por segundo, ele demorar 2 minutos para estar na situação, para estar com atividade radioativa de 50 dps, a gente diz que esses 2 minutos é o tempo de meia-vida dessa substância, entendeu? Por exemplo, o flúor 18 ele tem um tempo de meia-vida de 110 minutos.
Então, se eu tiver uma amostra de flúor 18 e ele tiver com uma atividade de 500 miliquiri, miliquiri é unidade também é unidade de atividade, tiver com atividade de 100 miliquiri, depois de 110 minutos, ele vai estar com 250, tá? Estava com 50, caiu para 250, porque a metade de 250 é a metade de 500. E depois passou 110 minutos. Aí depois vai passar mais 110 minutos. O que isso quer dizer? Que aqueles meus 250 agora vai se tornar uma atividade inicial. E aí quando passar mais 110 minutos vai cair para 125. E por aí vai. Aí você tem um decaimento exponencial. Então, pessoal, um exemplo aqui para a gente entender como é que faz o cálculo disso. Em um exame de medicina nuclear foi injetado em um paciente leucócitos autólogos marcados com 400 miliquiri de índio 11, meia-vida de 2,81 dias. 36 horas depois, o paciente foi submetido ao exame de imagem, assumindo que nenhum radioisótopo foi excretado, ou seja, não saiu nem por fezes, nem urina, nem suor, está tudo dentro do paciente, aquela quantidade que foi injetada. Quanto de atividade restou no momento do exame? Então, o que é essa questão que está querendo saber? Quanto de atividade restou no exame? Então, como é que faz uma questão dessa? Primeiro, você vai ter que coletar os dados, né? E quais são os dados que interessam? São os dados relacionados à pergunta. A pergunta é atividade que restou no momento do exame. E então, para fazer o cálculo dessa atividade restante, a nossa formulazinha A igual a 0 vezes 2 elevado a menos t dividido pela meia-vida vai dar conta, essa fórmula daqui, tá? Então, quais são os dados? Atividade final, que é o que a gente quer. Se eu não sei, eu vou colocar uma interrogação. Uma outra coisa, um outro dado que é dito na questão é o valor da atividade inicial, que é 400 miliquiri. Isso aqui é a atividade inicial. Miliquiri também é unidade de atividade radioativa. O tempo decorrido, 48 horas. 48 horas não, corrigindo 36 horas, que é o valor da atividade, do tempo que passou, que a gente está querendo saber a meia-vida. E a outra informação que a gente tem é o seguinte, a meia-vida, que é na questão, 2,81 dias. Então, como é que faz isso? Primeiro, eu tenho um problema que os tempos eles estão com unidades diferentes, tá vendo? 36 horas é que 2,81 dias. Não tem como fazer esse cálculo assim. Você tem que ou transformar tudo para horas ou transformar tudo para dias. Aí você escolhe. Eu escolhi transformar 36 horas em dias. Quem quiser transformar 2,81 dias em horas também vai dar o mesmo resultado. Vai dar a mesma coisa no final, tá? Então vamos lá, então precisam ter a mesma unidade de medida, hora a hora ou dia a dia. E como é que a gente faz isso? Através de uma regra de 3 simples. Quem já sabe fazer esse cálculo, beleza, mas minha intenção é explicar para quem tem alguma dificuldade, então lá nos próximos exercícios eu já não falarei isso, tá? Então, um dia são 24 horas, então X dias são 36 horas. Fazendo o cálculo disso daqui, você tem uma igualdade entre duas frações, uma proporção, e você vai encontrar 1,5 dias. Se tem dúvida disso daí, deixa nos comentários que aí eu posso explicar, tá bom? Posso fazer um videozinho rapidinho sobre a regra de 3 simples também. Pronto, encontramos o valor do tempo em dias. Agora tá tudo ok, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Você tem 1,5 dias e você tem 2,81 dias. Tranquilo? Massa. Então vamos lá. Qual é o próximo passo? Encontrei os dados, agora eu vou substituir na fórmula. Coloquei em vermelho só para deixar bem claro que a gente está querendo encontrar, mas não precisa fazer isso não. Não precisa ficar andando com caneta de 200 cores para fazer um exercício desse não. Claro que se quiser também, tranquilo. Mas vamos lá. Então a atividade no tempo de 1,5 dias é igual a 400, porque 400 é a minha atividade inicial, vezes 2 elevado a menos T, 1,5, dividido pelo tempo de meia-vida, 2,81. E agora
Vamos fazer primeiro esse cálculo daqui, 1,5 dividido por 2,81, dá esse resultado, tá? Faz na calculadora aí, vai acompanhando, fazendo na calculadora para ver. E observe uma coisa, todos esses valores aí eles estão aproximados, tá? Que vão dar dízimas aí, e aí vamos fazer aproximações. Qual é o ideal? Você ter uma calculadora científica e colocar o cálculo todo em uma inserção só, que aí você vai ter um valor bacana. E depois fazer propagação de erro, mas eu não vou entrar nisso aqui não, tá? Então a atividade depois de 1,5 dias vai ser igual a 400 dividido por 2 elevado a esse 0,5338, porque esse 2 veio aqui para baixo, porque o sinal ele está negativo. Lembram? Conserva a base e, desculpe, inverte a base, ou seja, fica 1 sobre 2 e muda o sinal do expoente, tranquilo? Inverte a base e muda o sinal do expoente, por isso que o 2 veio para aqui para baixo e o sinal do expoente ele ficou positivo, tranquilo? Ganha? Vamos lá. E então, finalmente, a atividade depois de 1,5 dias é igual a 400 dividido por 1,4477, ou seja, fazendo este cálculo daqui, ó, 2 elevado, não é 2 vezes isso daqui, não, isso aqui é uma potência, tranquilo? E aí achou o resultado dessa potência, deu 1,4477 e finalmente fazendo o cálculo de 400 dividido por 1,4477, a gente chega no resultado de 276,3 mili-Curie, tranquilo? E como esperado, o valor da atividade final ela foi menor do que a atividade inicial. Óbvio, o tempo passa, a atividade diminui, não pode esquecer isso. Vamos para outro exercício, né? Esse outro exercício já diz o seguinte, que um radioisótopo utilizado no tratamento radioterápico apresenta uma meia-vida de 5 horas. Meia-vida de 5 horas. Se um técnico utilizar uma massa de 50 gramas no tratamento de um paciente, após quantas horas a massa seria reduzida para 6,25 gramas? Essa questão ela tem uma diferençazinha, que é o seguinte: primeiro, não está falando de atividade radioativa aí, tá? Está falando de massa. Qual é a pergunta? Após quantas horas a massa seria reduzida para 6,25 gramas? Não está perguntando de atividade radioativa. E aí faz o quê? É outra fórmula? Não tem outra fórmula. É a mesma fórmula, só tirando a atividade radioativa por massa. Só isso mesmo. Ao invés de você considerar atividade depois de um determinado tempo, você vai considerar uma massa depois de um determinado tempo. Ao invés de você considerar atividade radioativa em um determinado tempo, inicial, claro, tempo zero, você vai considerar a massa no tempo zero. E acabou. A fórmula continua semelhante, igual, posso até dizer igual. Só muda só as letras e o significado de cada letra. As primeiras, tá? Isso aqui. A mesma, se for porcentagem, vai ser porcentagem inicial, porcentagem final. Também a mesma linha de raciocínio. Litros, mesma coisa. Tem 1 litro de material radioativo inicial. Também, tá? Qualquer grandeza de quantidade, claro, vai ser a mesma coisa, você só vai modificar a letra, mas o significado é a mesma coisa. E fazendo como lá, né? Vamos lá. Qual é a massa depois de um determinado tempo? 6,25. E que determinado tempo é esse? É o que a gente está querendo encontrar. A massa inicial 50 gramas, o tempo que a gente está querendo saber, depois de quanto tempo eu vou sair de 50 para 6,25, é isso que a gente está querendo saber. E a meia-vida 5 horas. Analisando o que? As massas estão com as mesmas unidades? Estão. Grama. Se tivesse em quilograma, teria que transformar para grama para quilograma ou quilograma para grama. Não pode ter unidades diferentes, nem submúltiplos, nem múltiplos diferentes. Quilograma, 1000 gramas. Tranquilo? Então assim, o quilo só vai ser só um
submúltiplo do grama. E vamos lá. Tranquilo? Tá tudo lindo, maravilhoso. E aí de novo coloquei vermelho para a gente saber o que a gente está procurando, substituindo na fórmula o que aconteceu. Qual é o valor dessa massa aqui depois desse determinado tempo que eu não sei. Não sei qual é o tempo, mas eu sei qual é a massa depois desse determinado tempo. 6,25. Qual é a massa inicial? 50 gramas. E o tempo é o que eu não sei, tá aqui sozinho. Tempo, tá lá sem substituir ninguém, que é o que eu quero encontrar. E o tempo de meia-vida, 5. Aqui, 5 horas, tranquilo. E aí fazendo. Agora, se ligue agora. 50, eu quero isolar o T. Eu quero deixar o T sozinho. Então, quem eu puder tirar do membro onde que está o tempo, membro, no caso, o lado que a incógnita que a gente está querendo encontrar, eu vou pegar os números e vou jogar para o outro lado. Claro que não é na tora, né? Tem que respeitar as regras da matemática. Joguei o 50 com a operação inversa, que é a divisão. Quem quiser dizer, joga aqui para baixo dividindo, tranquilo, mas eu costumo dizer, eu transfiro o número com a operação inversa. Se o 50 estava multiplicando, qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Então ele vai para o outro membro dividindo. E, por enquanto, eu não faço nada aqui, porque isso aqui é uma potência. Tranquilo? Vou botar o outro lado aqui para ficar melhor. Vamos lá. Repetindo tudo e aqui vai. 6,25 dividido por 50 dá 0,125 e continua aqui. Agora que vem, olha só. Não vou explicar para vocês aqui. Vocês podem pesquisar ou então, de novo, se tiver alguma dúvida, depois eu posso fazer uma apresentação só falando sobre isso. Porque existe, isso aqui significa LN, logaritmo neperiano. Não precisa sair correndo não, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar um negócio para vocês que é tranquilo, vocês vão... Então, ln de 0,125 igual ln de 2 elevado a menos t barra 5, ou seja, tempo dividido por 5. O que está em jogo aí? Qual é o princípio disso? O que você fizer em um lado, você tem que fazer no outro. Então olha só, continuando, ó. ln de 0,25 é igual a... É aí que está o segredo, é para isso que a gente joga o ln. Porque existe uma propriedade do logaritmo neperiano, que é um logaritmo, que diz o seguinte: se você aplicar o ln de uma potência, o expoente ele pode sair do ln para frente dele, que foi o que aconteceu. Tranquilo? Entende? Sacou? Ó, o expoente do 2 ele foi para frente. E aí o que eu tenho agora? ln de 0,25 igual a menos t dividido por 5 ln de 2. E agora, José? 0,125 ln. Tá? A mesma coisa a gente vai fazer para ln de 2. ln de 2, 0,693. Esse número daqui ele sempre vai aparecer em várias partes de fórmula física que tiver essa configuração aqui. Ó. Em radiologia é cheio disso aqui. Então, já pegando aqueles valores que da calculadora, de novo fiz a aproximação, tá? Não tem por que colocar tanto zero ali para essas questões. E que mais? ln de 2, 0,693. Observe que esse sinal negativo aqui vai anular com esse daqui, tá? Então, vai ficar tudo positivo. E o que a gente fez aqui? O t ele ficou sozinho. O 0,693 que está multiplicando aqui, ele foi para o outro membro dividindo, e o 5 que estava dividindo foi para o outro membro multiplicando. Tranquilo? E aí fazendo esse cálculo daqui de novo, calculadora, 2,075 vezes 5, depois dividir por 0,693, ou o caminho que vocês acharem melhor, vai dar 15 horas
aproximadamente, tranquilo? Porque esses cálculos aqui eles estão todos com aproximações, mas a aproximação ela é uma aproximação boa. E agora eu vou dar uma dica que é o seguinte, essa dica ela só vai funcionar quando a divisão entre, assim, recomendo fazer isso quando a divisão está, não é que vai funcionar não, funciona da outra forma, mas é uma forma que é rápida, caceteira, quando a divisão entre o final e o inicial de atividade, ou de massa, ou de porcentagem, der um número inteiro, tá? Aí eu peguei o exemplo da massa, tá? Eu deixei até aqui A e botei massa aqui, mas para não para atrapalhar não, tá? Só para vocês verem que é a mesma coisa. Não é que a massa e a atividade são as mesmas coisas, mas elas, no sentido de decaimento, se a atividade cai, a massa também vai cair de elementos radioativos. Entendeu? Tá, tranquilo, vamos lá. Então, nesse caso aqui, 56,25. Como é que eu farei isso daqui? Pego o final, né? Desculpe, o inicial e divido pelo final. Observe o que vai acontecer. Vai dar 8. O que esse 8 quer dizer? 2 ao cubo. O que esse cubo quer dizer? Que passaram-se 3 meias-vidas. Então, já fica mais rápido. Por quê? Passaram-se 3 meias-vidas. Tá? Você sair de 50 gramas para 6,25, passaram-se 3 meias-vidas. O que quer dizer? Antes era 50, passou uma meia-vida, 25. Passou a segunda meia-vida, 25, 12 e meio. Passou a terceira meia-vida, 6,25. Tranquilo? Caminha. Não torra a cabeça não. Eu vou lá. Vamos lá. Então, o tempo se passar 3 meias-vidas, se cada meia-vida vale 5 horas, então 3 meias-vidas vão ser 15 horas. 5, 10, 15. Ou seja, o tempo total vai ser 5 vezes 3. O valor de cada meia-vida multiplicado pela quantidade de meia-vida. 15 horas. Tenha fé que a gente vai explicar. Então, essa tabela aqui está explicando o seguinte. Imagine que eu tenho 50 gramas, não passou nenhuma meia-vida, e o tempo inicial, 0, que aqui é a massa inicial. Se passar uma meia-vida, o que vai acontecer com a massa? Cai para 25. Quer dizer que passou quantas horas? Nesse caso, 5 horas, porque cada meia-vida vale 5 horas. Passou a segunda meia-vida, o que aconteceu? 12,5, porque quando passou uma meia-vida, este valor daqui que vai cair para metade. E quer dizer que em relação lá do início, o tempo total que passou, 10 horas. Passou a terceira meia-vida, o que vai acontecer? 6,25. Beleza, pegou a manha aí. E o tempo que passou? 15 horas. Se passou mais outra meia-vida, 4 meia-vida, e por aí vai. Mas o que interessa pra gente é só esse daqui. Tranquilo? Então assim, 3 meias-vidas se passaram, a massa saiu de 50 para 6,25 e o tempo necessário para tudo isso foram 15 horas. Então se você gostou, dá um like aí, dá um joinha aí bacana, tá? Se tiver alguma sugestão para outras aulas, também vai ser muito bem-vindo. E vamos lá, né? Valeu, um abraço para todos e tchau!